Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus e aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também. Bom, essa semana, estamos nos dedicando ao culto que vai ter sábado em prol dos jovens. E hoje trarei uma palavra sobre um jovem que foi escolhido por Deus. Assim como a mensagem de hoje, nós somos escolhidos por Deus. E essa passagem que eu vou trazer, não só essa, mas todas as passagens da Bíblia, todos os personagens da Bíblia, eles trazem um ensinamento para nós. Ou nós já passamos por uma necessidade, ou vamos passar por algum momento em qual esta passagem ou outra passagem, algum personagem vai nos ensinar, vai nos mostrar como agir, pois a palavra de Deus é o nosso guia para esse mundo. Nós devíamos andar sob a orientação do Senhor, e só aprendemos buscando na palavra, entrando na palavra para ter esse compreendimento, ter esse entendimento. A palavra que eu quero trazer hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Nós temos que buscar mais do Senhor e entender que a Bíblia sempre está nos ensinando. E aquilo que um dia, às vezes, não pode servir para nós, mas nós vamos ter uma bagagem, uma experiência, uma sabedoria para tratar com aqueles que necessitam. Então busquemos mais do Senhor e busquemos na palavra de Deus para poder orientar aqueles que necessitam. Amém? Então a palavra de Deus vem nos dizer assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento. Meus irmãos, Davi, quando foi ser ungido, ele era apenas um garoto. E nós, quando jovens, qualquer coisa pode nos afetar. E Davi, mesmo jovem, Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Nós temos que entender que Israel, para o lado espiritual, para o lado cristão, é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser com ele, para fazer uma aliança. Então veja a tamanha responsabilidade que era para Davi sentir. Mas mesmo assim, Davi foi ungido e sua vida não mudou nada naquele momento. Davi continuou sendo aquela criança. E quando Samuel chegou para ungir Davi, ele não era quem era cotado para ser o rei de Israel, nem mesmo por Samuel, pois quando ele ali chega, Jessé, o pai de Davi, nem se lembra de nem se lembra de Davi, perdão, meus irmãos, nem se lembra de Davi. Davi era o menor daquela casa, ele era desprezado perante sua família. Ninguém dava nada por Davi naquele momento. Davi era aquele que ninguém se lembrava dele. Então Samuel chega, e quando ele chega, Jessé chama logo seu filho mais velho, qual já era soldado. Então quando Samuel vê ali ele em sua frente, Aminadab, se enche os olhos de Samuel e fala: é este Senhor. Mas Deus não enxerga como eu ou como você enxerga, muito menos como Samuel ou como Jessé, o seu pai, enxergava. Deus fala que não era aquele. Então manda passar os outros irmãos, e ninguém se lembra que ali tinha o Davi. Davi estava para o campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel olha e pergunta: mas não há mais nenhum? Então eles vão se lembrar de Samuel, de Davi, e vão buscar Davi. Então Davi, quando ele vem conforme Deus manda chamar, e ali ele é ungido como rei. E quando ele é ungido como rei, ele se enche do Espírito Santo de Deus e passa ali então a fazer coisas, a receber mais de Deus. Então desde então Davi continua no seu trabalho do dia a dia, fazendo os trabalhos no campo, e mesmo assim ele ainda era considerado o menor de sua casa. Aonde aqueles irmãos verem aquilo, parece que eles se iram contra o Davi, e eles não querem ter Davi. Até mesmo quando ele vai ao campo de batalha para levar o alimento para eles,
eles tentam escondê-lo para que os outros não saibam o que aconteceu com ele naquele momento. Mas aqui, Deus é tão específico quanto a isso que nós temos que entender. Quando ele fala, ungiu na frente de seus irmãos. Pois nós, quando somos escolhidos por Deus, mesmo que para nós mesmos nós não somos capazes, não somos aquelas pessoas qual as outras necessitam, quando Deus te escolhe, Ele vai te ungir na frente de todos, até mesmo daqueles que falavam que você não era capaz, daqueles que te menosprezavam. E Davi, naquele momento de infância, quando Samuel chega, seu pai vai almoçar, mas seus irmãos, e todos ali, naquele momento, Samuel era a pessoa mais importante do reino de Israel, pois Samuel era aquele quem Deus tinha escolhido para ser o levador da tua palavra. Tudo o que era feito em Israel era através de Samuel. Saul não dava um passo que não fosse por Samuel. Portanto, Deus, quando manda Samuel ir até Davi, ele fica com medo de Saul, pois Saul era o rei, mas realmente quem governava ali era Deus, pois o reino de Israel era um reino governado por Deus. Todos ali obedeciam à voz de Samuel. Então Samuel, quando vai e unge Davi, os irmãos dele ficam receosos, porque ele, não porque a mim, porque ele era escolhido por Deus. Ele era aquele que tinha um coração segundo ao coração de Deus. E Deus escolheu porque ele sabia da sua capacidade. Meus irmãos, tudo na vida gera um processo. Tudo que vem pronto é complicado. A Bíblia nos fala sobre 2 Adãos. O primeiro, qual foi criado, feito um boneco de barro. E logo na primeira tentação, ele caiu. Então Deus depois manda o segundo Adão, qual é gerado dentro de uma mulher, qual cresce, passa pelo processo, vai ao deserto para ser tentado 40 dias. É tentado a primeira vez, é tentado a segunda, é tentado a terceira, e não cai, porque ele viveu o processo, ele passou a cada dia. Ele não foi criado apenas por um sopro, ele levou anos para poder chegar onde estava. E Deus assim é com a gente, Ele quer nos preparar, devemos passar pelo processo. Não importa o que foi dito para você na sua infância, às vezes você foi rejeitado, às vezes você foi maltratado, às vezes sua família falava que você não era capaz, assim como Davi foi rejeitado dentro de sua própria casa, foi esquecido pelo seu pai, no momento de maior alegria, naquele momento que Samuel estava ali junto com eles, para escolher um ungido de Deus, para ser o rei do povo de Israel, o rei daquele povo, aquele qual governou. Davi, ele é tão importante, mas tão importante, não só no contexto bíblico, mas até mesmo para palestrantes hoje, para coaches, aquelas pessoas que vão palestrar para empresários. Eles pegam Davi como exemplo, porque Davi não foi só um rei, não só foi um guerreiro, ele foi um administrador, ele foi um líder de um povo, ele teve sabedoria e passou por todo o processo. E naquele momento, quando o pai dele manda ele chamar, aí vemos a diferença de Davi. Ele não vem cheio de orgulho à presença de seu pai, ele vem com um coração humilde, respeitando, pois assim é o coração segundo o coração de Deus. Deus, ele precisa de pessoas humildes, com sabedoria, pessoas dispostas a servir a sua casa, pessoas dispostas a servir. E Davi passou por todo aquele processo. Davi, mesmo antes de ser ungido por Deus, ele já tinha derrotado leões, já tinha lutado com ursos. Meus irmãos, nós temos que entender que nós somos capazes sim de fazer coisas boas, mas só faremos a diferença realmente quando nos entregarmos a Deus, quando passarmos a sermos ungidos por Deus, tiver uma vida transformada pelo Senhor. E Davi deixou se transformar. Davi se entregou a Deus. Um processo não é fácil. Davi lutou durante bastante tempo. Ele ficou ali servindo em sua casa, servindo a Saul, e em momento nenhum ele reclamou, porque Davi, assim como Jesus, ele compreendeu que para ser o primeiro, para ser o maior, primeiro nós temos que servir aos outros, nós temos que ter uma vida de devoção, de gratidão.
E Davi, por todo o tempo, ele foi grato a Deus. E Davi, por essa humildade, Deus o chamou como segundo o seu coração, pois Davi tinha sabedoria. Até mesmo mais para frente, quando Davi veio a errar, ele mostrou a humildade dele, entendeu que sem Deus ele não nada seria, pois em momento nenhum ele pediu a Deus: não tire de mim o meu reinado, Deus, não tire de mim o meu dinheiro, Deus, não tire de mim, meu Deus, tudo que eu conquistei. A única coisa que ele pede para Deus é para que Deus não saia dele, não suma da presença dele, pois ele queria, ele podia perder tudo, mas para ele o importante era estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, por mais que nós somos falhos, que nós erramos, nós temos que ser como Davi, ser humildes, reconhecer nossos atos e assumir que somos falhos, confessar a Deus e pedir Ele perdão, pois Deus capacita cada um de nós. Não importa o que você viveu, o momento que você está passando, os seus momentos de luta, sua luta na família, sua luta no trabalho, sua luta na saúde, Deus está contigo. Ele vai fazer muito mais para você. Ele quer fazer algo novo em sua vida. Você que está aqui hoje, quero que vocês entendam que nós somos escolhidos de Deus. Deus escolheu a cada um de nós. Deus tem uma missão para nossas vidas. E nós não podemos deixar de falar desse amor, dessa misericórdia, desse lado transformador. Temos que confiar, assim como Davi confiou, mesmo ele sendo rejeitado na sua casa, mesmo a sua família não querendo ele lá, ele ficou, ele honrou seu pai, ele honrou seus irmãos, pois até mesmo naquele momento que o pai dele mandou ele até aquele campo de batalha, levar o alimento, onde eles se escondiam de Golias, ele poderia ter se desviado do caminho e não ter levado, mas Davi era obediente, ele honrava pai e mãe, ele honrava a todos, honrava seus irmãos, honrava Saul, que mesmo perseguindo, quando ele teve oportunidade, ele não tirou sua vida, pois ele falou que não tocaria em um só fio de cabelo do ungido de Deus. E Saul, até aquele momento, era o rei escolhido por Deus. Então Davi não se levantaria contra uma pessoa escolhida de Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas, vemos elas em momentos difíceis, momentos que se encontram perdidos na vida, e não abraçamos, não acolhemos. Pelo contrário, matamos ela na fé, em vez de levarmos uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação para aquela pessoa. Nós devemos ter mais entendimento sobre o que o próximo está passando, e até mesmo mais entendimento sobre o que nós estamos passando às vezes, porque por vezes nós encontramos em momentos difíceis, passamos por provas, por lutas, mas Deus está ali contigo a todo momento. E Davi é a pessoa que mais entendeu isso. Davi caminhou com Deus o tempo todo, até em seu momento de fraqueza ele buscava a Deus, ele pedia a Deus orientação e confessava a Deus em todos os seus pecados. Ele sabia que ali era a salvação dele. Para ele nada nesta terra importava, a não ser se Deus estivesse com ele. A única coisa que ele queria era caminhar na presença de Deus. Cada um de nós já passamos por muitas coisas nessa vida. A minha vida é um verdadeiro processo. Eu, assim como Davi, às vezes, hoje em dia eu penso que às vezes nem tanto a minha família, mas eu, por vir do mundo totalmente perdido, onde eu não via mais chance para mim, que não tinha mais jeito, assim como vem falar também no versículo 17, o Davi era o menor de sua casa, eu me senti o menor da minha casa, mas Deus usa o menor, Ele levanta o improvável para a sua obra, e Deus quer levantar cada um que está aqui. Nós temos que entender o trabalho de Deus em nossas vidas, nós temos que confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Às vezes, o nosso deixar de falar para uma esposa, para um marido, para um irmão, para um primo, até mesmo para um amigo, às vezes nós passamos na rua e vemos aquela pessoa ali parada, desconsolada, nós passamos direto quando podemos dar uma palavra, quando podemos parar e falar o que Deus pode fazer na vida de cada um. Assim como Deus mudou a vida de muitos aqui, Ele pode mudar a vida daquela pessoa naquele momento,
naquela noite, naquela tarde, naquela manhã que você está indo para o serviço, para aquelas pessoas talvez que têm aquele parente que está preso, assim como eu tive muito tempo. Às vezes falta uma carta da família chegando naquele lugar. Às vezes aquele que é um alcoólatra, falta você chegar nele e falar que Deus tem jeito sim para aquela vida. Deus me transformou, eu vivi tudo quanto vocês podem pensar, tanto no alcoolismo, quanto na droga, quanto na prisão, quanto no tráfico, mas Deus me transformou para hoje estar aqui. Assim como Ele fez com Davi, Ele levantou aquele que era o improvável para ser rei de Israel. Você não precisa ser o rei, mas você pode ser o governante do seu lar. Você pode ser o governante da sua família. Você pode mudar histórias no seu bairro. Você pode mudar histórias dentro da sua casa. Você tem que crer que esse Deus que fez na vida de Davi, assim como fez também na vida de Moisés, assim como fez com Gedeão, que era aquele improvável que se sentiu menor de sua casa também, a sua família como menor, e levantou Gedeão para ser um juiz, Ele pode fazer na sua vida também, e você operar maravilhas dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro do seu lar. Então creiam, meus irmãos, que Deus tem o melhor para cada um de nós, para cada um de vocês, e seja um escolhido de Deus, seja um escolhido de Deus na vida de alguém. Escolha uma pessoa para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Não desista dela, porque Deus não desistiu de você. Por isso você está aqui hoje, glorificando a Deus, dando glória a Deus. E assim, como Deus mudou a sua história, vai mudar a história de muitos, através de cada um de nós que estamos aqui. Assim, meu Deus, nós entregamos ao Senhor este culto desta noite. Agradecemos, meu Deus, por cada pessoa que está aqui, meu Pai. Meus irmãos, eu quero agradecer por cada momento, quero orar pelos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, e depois estaremos louvando mais um louvor, e oraremos para cada um que está aqui hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, entregando este culto, meu Pai, crendo na promessa que o Senhor tem na vida de cada um, meu Pai, na promessa, na vida que tem de cada um que nos acompanham pelas redes sociais, meu Deus. Assim como o Senhor fez do Davi, aquele improvável de sua casa, o Senhor também levantará improváveis que estão assistindo, ouvindo esta palavra hoje, meu Deus.